Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 2. Vamos começar mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Mauricéia Joana e hoje nós iremos trabalhar o tema da nossa aula, que será tecnologias em plantações e extrações de materiais. É um tema bem longo, não é, gente? Mas aí vamos começar a nos concentrar para entender direitinho o que isso quer falar, o que isso quer dizer. Antes, eu quero lembrar vocês que essa aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E hoje nós estamos aqui com Raquel para fazer esta interpretação, essa tradução. E aí, queria dizer a você, Raquel, seja muito bem-vinda, porque está fazendo com que essa aula seja compreendida por mais pessoas possam acompanhá-la. E também, gente, lembrar vocês que estão aí assistindo, que vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem essa aula, através do nosso canal do YouTube, que vocês podem ir lá, vocês podem ver a aula, vocês podem fazer comentário e discutir aí com os seus colegas de sala, não é? Pensando assim, quero lembrar também que eu sempre deixo no finalzinho da nossa aula uma atividade para que vocês possam praticar e aí vocês podem chegar lá nos comentários no YouTube e colocar a resposta destas atividades. Eu fico aguardando, tá certo? Então, não deixe aí de fazer, tá? Bom, vamos começar a nossa aula de fato e vamos começar com uma frase de reflexão. Eu trouxe hoje uma frase que é de um educador chamado Rubem Alves. Rubem Alves, ele nasceu no ano de 1933 e faleceu no ano de 2014. Recentemente, se a gente pensar direitinho. Rubem Alves disse o seguinte: educar não é ensinar as respostas, educar é ensinar a pensar. E aí? Vocês concordam com esse pensamento de Rubem Alves? Vocês acham que realmente a educação ela não deve ser dada às pessoas as respostas prontas, e sim fazer com que você tenha conhecimentos e adquira conteúdos para refletir sobre determinadas condições, não é? Porque não adianta você ter as respostas prontas na sua vida, você precisa conhecer, observar no seu cotidiano e colocar em prática o conhecimento que você recebe. Então, Rubem Alves ele foi bastante feliz ao pensar nesta frase, pensar desta forma, porque é isso mesmo, nós devemos parar e pensar, porque através da pesquisa, através do pensamento, é que a gente acha respostas e soluções para os nossos problemas do dia a dia, tá bom? Certo, muito bem. Vamos, então, pensar aqui no nosso componente de hoje, componente curricular ciências. O nosso tema, não é extrações de materiais. E aí a gente já começa pensando assim: você sabe o que são recursos naturais? Vocês já pararam para pensar? A gente já falou sobre isso aqui em nossas aulas. O que são recursos naturais? Vamos relembrar. Vamos repensar. Se a gente está falando de extração de material, essa extração, né, extrair é retirar de algum lugar. Então, eu vou estar retirando de onde? Que materiais são esses? E onde eles estão? Estão na natureza. São as extrações dos materiais que depois vão passar pelas indústrias, fabricar objetos, nos quais a gente vai usar no nosso dia a dia. Mas esses materiais, para serem extraídos, eles estão em algum lugar. E quais são as tecnologias que vão ser utilizadas para que eles sejam retirados, para que eles sejam processados e para que eles sejam transformados em objetos de uso do nosso cotidiano, tá bom? Então, olha só, recursos naturais é tudo aquilo que a gente encontra na natureza e que o ser humano utiliza no seu dia a dia, depois de transformado,
feito em objetos que a gente vai usar no nosso dia a dia. Por exemplo, um copo que é feito de plástico. De onde foi retirado o plástico? Qual foi o material que foi extraído? Um copo que é feito de vidro. Como é feito o vidro? Trabalhamos isso em alguns momentos, em algumas aulas, tá certo? Então, a gente vai pensar que recursos naturais é justamente isso. Tudo aquilo que encontramos na natureza e que é necessário no dia a dia do ser humano. Que recursos seriam esses? O solo é um exemplo, por exemplo, a gente extrai bastante coisa do solo e também utiliza o solo para fazer plantações, para a agricultura, que são coisas utilizadas no nosso dia a dia. Então, utilizamos tecnologias para este solo, para transformar este solo de forma que a gente possa utilizar no nosso cotidiano. Então, o solo é um exemplo. A água também é um exemplo. A gente extrai essa água, a gente utiliza essa água, a gente transforma, sim, de diversas formas. A água chega aí na sua casa para você utilizar no dia a dia, na torneira, para banho, para uso diário, para lavar prato, lavar roupa. A água também chega em forma de energia elétrica, não é? Então, eu utilizo a água para transformá-la em energia elétrica. Então, a água também é um recurso natural que é utilizado e transformado para ser usado no seu dia a dia, tá? As florestas, que aí a gente vai pensar nas árvores, que a gente vai extrair matéria-prima para fazer móveis, para fazer papel, para utilizar em alguns processos aí industriais. Tudo isso também processado, utilizado para se transformar em objetos utilizados no dia a dia. Vejam que eu estou mostrando a vocês que todos esses materiais são recursos naturais que a gente utiliza e que são extraídos da natureza. Vamos utilizar diversas maneiras, diversas tecnologias, mas todas elas estão aí na natureza e vão ser retirados, vão ser extraídos, transformados em objetos para serem usados no nosso cotidiano. Animais, né? Os animais também. Então, olha, a gente já falou sobre o solo, a gente já falou sobre a água, as florestas e os animais. Os animais também, matéria-prima que a gente transforma e utiliza no nosso dia a dia, não é? Através da alimentação, através do couro, que a gente transforma também em objetos de uso do cotidiano, roupas, sapatos, bolsas e etc. Então, a gente também vai retirar essa matéria-prima da natureza para transformar em bens de consumo, em objetos utilizados no dia a dia. E aí a gente começa a refletir que desde que o ser humano surgiu na Terra, ele sempre contou com os recursos que o planeta oferece para se alimentar, não é, para se aquecer, para se abrigar. Então, utiliza esses recursos como alimento, água, fogo e abrigo. De onde é que ele tirava tudo isso para suas necessidades? Da natureza. E até hoje, também da natureza. Utiliza-se de tecnologias diferentes, mas a gente continua extraindo recursos, utilizando os recursos que estão lá na natureza para serem utilizados, tá? Então, se você já parou para pensar, a natureza é muito importante. É muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente não pode sair aí usando, não é, exacerbadamente, utilizando, extraindo todo o material sem pensar de que forma isso vai ser reposto, de que forma isso vai ser novamente colocado. A gente pode pensar em diversas maneiras, diversas tecnologias que podem trazer novamente esses recursos, né? Inclusive porque a gente já falou sobre recursos que são esgotáveis e inesgotáveis. Então, no momento que eu estou utilizando um produto, um objeto, eu tenho que parar para pensar de que forma este material foi extraído, o que foi utilizado e se ele é renovável ou não renovável. Então, volto a dizer, temos que usar todos os recursos naturais de forma
responsáveis, tá? Pensando assim, se eu vou utilizar esses recursos naturais no nosso alimento, né? A gente já falou sobre isso, a agricultura é uma delas, é uma forma, né, de transformar essas questões, esses recursos em alimentação. Em roupas, aí a gente vai pensar em quais os recursos que pode ser, por exemplo, o algodão, ele é um vegetal que é transformado em roupa, tá? Se a gente pode pensar em outro tipo de material que eu posso extrair, que podem ser extraídos, transformados na indústria e que chega no nosso cotidiano. E para que cada uma dessas coisas cheguem até nós, a gente depende do trabalho de algumas pessoas e também hoje em dia, cada vez mais, do avanço da tecnologia, do uso de máquinas, não é, que facilitam o trabalho dos seres humanos. Então, olha só. A extração de recursos naturais envolve qualquer atividade que os retira da natureza e que pode variar desde o uso tradicional até os pré-industriais e até as indústrias globais. Ou seja, desde o uso manual até as tecnologias mais sofisticadas. Tudo isso vai ser utilizado nessa extração desses recursos. Os agricultores, por exemplo, eles pegam a matéria-prima de origem vegetal, que pode ser legumes, pode ser frutas, podem ser verduras, e transformam em alimentações através, seja do produto in natura ou através das indústrias, né? Sucos, alimentos industrializados e outros. Mas de onde é que vem? A matéria-prima é de origem vegetal. Os pecuaristas, que são os criadores de animais, são os responsáveis pela produção da matéria-prima de origem animal. E aí, esta matéria-prima vai se transformar em outro tipo de produto, como carne, alimentações, como a gente já falou, o leite que é industrializado, a roupa através do couro de animais, sapatos, cintos e outros. Então, também utilizando tecnologias para fazer esta transformação. E aí vem também a extração de minérios, que a gente pode pensar em vários, desde o petróleo até a extração de pedras preciosas, de ouro e outros mais. Então, voltando a pensar sobre isso, todos eles são recursos extraídos da natureza. Todos eles são recursos extraídos da natureza através das tecnologias diversas, tá? Pois, muito bem. Pensando assim, a gente chega ao processo final dessa extração, que é para onde vai esse recurso, essa matéria-prima, e ser transformados em objetos. E aí a gente chega às indústrias, não é? As substâncias materiais e os componentes usados na indústria de transformação, eles são oriundos de produção agrícola, mineração, pesca e extração florestal. Tudo isso, recursos extraídos da natureza e que chegam até o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossa rotina, através da transformação da indústria, tá? E aí, a gente vê também que essa transformação, ela pode ter alguns danos, algumas causas que não são assim tão legais, como, por exemplo, o uso abusivo do solo, que causa aí erosão. Vocês estão vendo essas rachaduras aí no solo? É isso que a gente chama de erosão, causada talvez pelo uso errado do solo ou uma exploração demasiada, uma exploração sem responsabilidade. E aí causa esse tipo de acontecimento. A criação, né, de lixo, de resíduos sólidos, de uma forma inconsequente, irresponsável, que vai criando essa grande quantidade. E também o uso desses recursos de forma exagerada podem trazer esse tipo de consequência aí. Então, é importante transformarmos o nosso espaço geográfico pensando com responsabilidade e principalmente pensando no nosso meio ambiente. E isso, veja, a gente pode fazer essa plantação de lavouras de forma responsável, porque é necessário para o nosso dia a dia, a gente pode ter essas transformações industriais, mas isso tem que ser repensado pelo ser humano de forma que não agrida
o nosso planeta, não agrida a natureza. Tá certo? Sempre pensando na preservação da natureza. E aí, a gente chega ao finalzinho da nossa aula praticando o que a gente aprendeu hoje. É importante que a gente sempre pense no que fez, né, no que estudou e pratique. Então, eu vou deixar aqui como atividade para que vocês pratiquem aí, repensem. Vocês vão conversar com seus colegas de sala e escrever um pequeno texto com o seguinte tema: que cuidados devem ser adotados na extração dos recursos naturais para que o meio ambiente seja preservado? Vamos rever esta aula aí no YouTube, podem pesquisar, podem conversar e coloque aí as conclusões que vocês chegaram nos comentários dessa aula, assistindo novamente no nosso canal. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer aí a Raquel pela ótima interpretação, que aí ajuda vocês a compreenderem melhor a aula e mais pessoas, né, que possam compreender. E dizer a vocês aqui, ó, deixar um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, gente.